E o Corinthians, hein? O Corinthians ainda não acertou a contratação de reforço para a próxima temporada, mas garantiu a permanência de um importante jogador do atual elenco. Isso é importante também. Quem é, Salazar? É o Quem Maicon, o volante Maicon, que pelo quarto ano seguido, ele tem contrato com o Shakhtar Donetsk, pelo quarto ano seguido ele vai ficar no Corinthians por empréstimo. Lá atrás, a decisão do Shakhtar nem era essa, né? O Shakhtar não pretendia nem estender após o primeiro ano de empréstimo, só que veio a guerra, né? A guerra na Ucrânia e tudo mais, o Shakhtar é da Ucrânia, tem esse problema. Por causa disso, o Maicon também fez alguns esforços para acontecer. O que o Maicon fez já em outrora? Ele estendeu o vínculo dele com o Shakhtar, sabe assim? Eu te empresto por mais um ano, mas aí o seu contrato comigo também tem que ser postergado aqui. Ele topou, ele também fez os esforços dele, porque se você acha que ele quer voltar para o Shakhtar, é óbvio que ele não quer voltar para o Shakhtar, é feliz no Corinthians, gosta do Corinthians, é corintiano, quer continuar jogando no Corinthians. Tem o interesse do Corinthians, passou pela avaliação do Ramon Dias, e o Ramon Dias disse que sim. Quero contar com o Maicon. O Maicon também queria contar. Foi só uma negociação ali rápida e, ao que me passaram, tranquila com o Shakhtar para essa renovação de empréstimo. Então, o Maicon fica no Corinthians por empréstimo até o final de 2025. O Corinthians assume 100% dos salários dele. E agora é uma questão de saber como que o Maicon vai estar para 2025. Por quê? O Maicon sofreu uma lesão muito grave no joelho. Mas olha, isso não é à toa, isso é muito forte. Não, isso é para recuperar ele. A lesão dele, ele operou o joelho em maio de 2024. Olha só, então ele está bastante tempo sem entrar em campo. Então, qual é o Maicon que vai voltar para o Corinthians, né? Em quanto tempo ele vai demorar para se readaptar? E a questão do joelho, da segurança do joelho. Na realidade, são 7 meses mesmo. Né? Quando você tem uma lesão, é só entender. E o que todo jogador fala para mim é assim, vencer o medo. Porque o pessoal fala assim, muito tempo. Não é. Não é. Quando você tem uma lesão, um problema no joelho, você requer um tempo de adaptação. E o tempo que está aumentando. Os médicos hoje em dia, quando você fala dessa lesão, eles já falam em 8, alguns são a favor de 9, porque assim, é uma lesão complicada, tem incidência de jogadores que precisaram fazer correção da própria cirurgia. Sim. Então assim, vamos esperar. Qual é o Maicon que vai jogar pelo Corinthians em 2025? O certo ele vai ficar à disposição do Ramon Dias. Mas você sabe que o mais importante, Mi, é que ele volta no momento bom. Ele volta num momento bom. É verdade. Ele não volta naquele momento do ano... Você imagina ele voltar no ano passado. Com o Mano Menezes fazendo tudo aquilo lá que fez. Aí queima o jogador. O time nesse momento não está em reformação. Olha, como o Maicon 100%, ele tem vaga entre os titulares? Tem. O Maicon, para mim, é um grande jogador. Ele, Bidon, pode ali fazer um jogo outro jogo Bidon. Jogadores com técnica. O Maicon tinha momentos e fazia gol, chegava. É um jogador que vai ser muito usado nas mãos do Ramon. Tem uma questão aí, né? No sistema que o Ramon está jogando, eu acho que ele não vai mudar, né? O Corinthians está fazendo todo o esforço para manter a estrutura titular. Ele já achou, então, acredito que ele não vai mexer no time. Se ele não mexer no time, onde que o Maicon pode jogar? Na vaga do Ranieri, do Carrilho e do Bidon. As preferências do Maicon, onde o Maicon mais jogou na carreira. Na vaga do Bidon, um volante pela esquerda, ou de primeiro volante, como ele tantas vezes jogou pelo Corinthians e no Shakhtar. Quem que você tiraria? Eu tiraria o Ranieri, porque eu entendo que o Bidon não tem que sair do time e que o Carrilho ali do lado direito também não. Então eu tiraria o Ranieri e jogaria com o Maicon de primeiro volante, como ele jogava no Shakhtar. Não, mas não é a questão de tirar o Bidon. Você teria 3 jogadores... Não é nem a questão de tirar o Bidon. Até porque o ano é longo, Mi. São 3 competições. É lógico, são 3 competições. Mas eu acho que aqui a gente está falando assim, qual seria o 11 para jogar o time titular? O time titular do Ramon é Ranieri, Carrilho e Bidon. É o titular. Tudo bem, esse é o titular. Aí o Maicon entrar... Pro Maicon entrar num outro jogo que tem um desgaste. Tira o Bidon. Não, então eu não tiraria o Bidon de jeito nenhum. Tira o Bidon. Não, pra mim, ali o Ranieri, ele marca muito. O Ranieri ali, mas o Maicon marca muito também. Não, mas eu gosto do Maicon, eu gosto do Maicon mais chegando. O Maicon chegando dentro da área, fazendo gol, é um outro jogador. Eu tiraria ou o Ranieri ou o Carrilho, mas tiraria o Bidon de jeito nenhum. Mas é a super revelação do ano esse Bidon. Não, eu gosto dele, meu.
Você quer tirar o cara do time, você gosta... Não, vocês não estão entendendo. Entendi, você acha que tem que ser, tipo assim, vai tendo meio que um rodízio. Vai ter que ter, né? Vai ter que ter. Pode ter esse rodízio, mas assim, Corinthians e Palmeiras, final da Copa do Brasil, 11 titulares, você vai ter que tirar um. Não tire nenhum. Vai ter que tirar o Bidon. O Maicon não não você joga. tá tirando o Bidon. Não, nós estamos falando de um jogo. Você Sim, falou tô esse falando jogo de um pra time mim. titular. Time Isso. titular é o Bidon. Bidon é titular. Pronto. Raniel é titular. Vai. Carrilho Então é tira o titular. Carrilho. Não. Vão jogar os Então o três. Maicon vai pro banco. Então, O Maicon vai pro banco. Ah, No próximo então o Maicon jogo, não é no titular próximo com você. jogo que teve o desgaste entendi. desses jogadores, entra ele Então no o Maicon lugar pra do você Bidon. não é o titular. Não é o titular. Entendi, perfeito. Não é o titular. É aquele jogador que vai compor e onde eu creio que ele pode. Eu acho que o cara que ele vai dá mais muito fazer bem. esse revezamento que você está citando é o Carrilho pela idade. Pode ser. Pela idade. pode O Carrilho é o mais velho deles, é o cara que é constantemente substituído e tudo mais. Mas o Carrilho eu acho que vai vir mais Alex Santana. Ainda tem o Alex Santana. O Martínez, eu acho que ali. Gente, eu acho que vai mais o Martínez, para mim, não tem nenhuma condição. Mas Ai, Não, é bom isso jogador. Eu Nossa, gosto. se aquela imagem tá acelerada. não, é assim mesmo. Ai, mas é muito pesado. É Não muito. é. Eu acho que não deve Eu fiz fazer. esse exercício, eu rompi o LCA também. Já rompeu? Não. Eu rompi o E LCA. tinha que fazer assim? Tinha, tem que fazer 8 meses de fisioterapia. Ah, mas eu acho muito pesado. Tenebroso. Desgastante. pesado. Desgastante, não é fácil não. E o Paulinho? Mas não tem mais notícias do Corinthians? A gente não vai dar aquelas notícias mais tarde. Mais tarde, pessoal, que tá ansioso aí, tem mais notícias do Corinthians. Daqui a pouquinho, audiência rotativa. 18h27 a gente para de falar do Corinthians e vai falar agora, Pacheco. Anuncia? Corinthians de novo aqui no Gazeta Esportiva. Na verdade, agora é um assunto que aborda outros times do Brasil. Não é só o Corinthians, mas também o Corinthians. O que você tem de novidade da patrocinadora do Timão, Salazar? Vamos lá, Michele. Na última terça-feira, o governo federal emitiu a atualização da lista das bets que estão autorizadas a operar aqui no Brasil, né? A gente teve um problema aí com a Esportes da Sorte e outras empresas também, a VaideBet, a PixBet, tudo mais, no ano passado, quando algumas delas não tiveram autorização do governo para operar aqui no Brasil. Só que por meio da Loterge, né, lá do Rio de Janeiro, essas empresas conseguiram autorização para continuar operando, inclusive divulgando a marca na camisa dos times de futebol. A CBF, na ocasião, emitiu um ofício de exceção para os clubes terem essas empresas estampadas na sua camisa e tudo mais, e elas estavam operando até hoje por isso, dessa maneira, né? Por causa dessa autorização e por causa desse ofício de exceção da CBF. O que aconteceu? O André Mendonça, ministro do STF, hoje, em caráter liminar, soltou uma decisão dando 5 dias para a Loterge atender a demanda do governo federal, que é o quê? Uma atualização, o governo federal soltou uma atualização da lista das bets que estão autorizadas a trabalhar aqui, a operar aqui, e não entrou. A Esportes da Sorte não entrou, ela não está autorizada, ela patrocina o Corinthians, ela patrocina o Bahia, o Grêmio, até há pouco tempo atrás o Ceará, não sei se o contrato foi renovado. A PixBet do Flamengo está na mesma situação. A VaideBet, que era também do Corinthians e de outros clubes aqui no Brasil, do feminino do Palmeiras, ela também está na mesma situação. E resumindo para vocês, o que o André Mendonça, ministro do STF, fez foi, olha, acabou essa exceção para as empresas que estavam operando por meio de uma decisão da Loterge. Acabou. Quem tinha essa autorização por causa da Loterge não tem mais. Nós vamos ter que entrar de acordo lá com o governo federal. Em cima disso, qual que é o grande problema? Agora é um problema, vamos pensar o seguinte, isso é um problema das empresas, das bets, para resolver com o governo. A Esportes da Sorte, inclusive, mandou uma nota oficial aqui para a Gazeta, explicando que ela tem a autorização da Loterge, que ela entrou com um pedido para pedir a licença para o governo federal, foi indeferido, mas ela entende que entregou tudo que o governo pediu, está até tentando entender por que foi indeferido, vai recorrer disso. Diante dos fatos, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o compromisso de regulamentação do setor. Ela diz que ela está em busca dessa regulamentação. O problema é que o governo, segundo a lei, tem 150 dias para responder. Então, assim, e o governo alega que não, que apesar da empresa dizer que não, ó, eu entreguei tudo, está tudo certo, o governo diz que não deferiu a autorização,
por entender que teve algum problema. Peraí, Salazar, a Esportes da Sorte, ela também não é só do Corinthians, é de outros clubes. Esses que eu citei. Bahia, Grêmio, estava com o Ceará, era também do feminino do Palmeiras até o final de 2024. Agora não O problema específico do Corinthians com o estudo, específico do Corinthians, o que o Corinthians tem que entender? O problema não é a Esportes da Sorte. O Corinthians não está preocupado com a Esportes da Sorte, está preocupado com a Esportes da Sorte? Não está preocupado. O problema é Memphis Depay. Por quê? O contrato do Memphis Depay, ele é com o Corinthians. O torcedor tem que entender isso. O contrato do jogador, ele é com o clube. Se o clube depois vai lá e busca uma grana com o patrocinador para pagar esse jogador, é um problema do clube. Então, se a Esportes da Sorte, do dia para a noite, deixar o país, como fez a Vaidbet, tchau, rescindo, um abraço. A conta para pagar o Memphis fica para o Corinthians. Essa conta é a seguinte, a operação Memphis Depay, ela custa aí ao todo cerca de 84 milhões de reais, dá um pouco mais de 3,5 milhões por mês. O Corinthians não tem condição de arcar com isso sozinho. Esse é o problema. Então, vamos pensar o seguinte, a Esportes da Sorte não consegue autorização e será que ela vai conseguir, vai continuar honrando? Porque são 5 meses que o governo pode demorar para dar autorização. Exato. Quem vai pagar o salário desses 5 meses? Assim, ela pode não estampar, ela pode não operar, mas ela pode continuar pagando? Pode. Mas a palavra, Michele, é risco. O Corinthians está sob risco, porque se essa empresa fizer o que a Vaidbet fez... tive um problema aqui, então um abraço. Se eu não posso operar, se eu não posso tampar, então eu vou embora. O Corinthians vai atrás, cobra a multa rescisória, pega a multa e paga o Memphis Depay. O diretor do Corinthians falou isso para mim. Mas assim, quem garante quando vai cair o dinheiro dessa multa? Essa multa é de mais ou menos 100 milhões de reais. Mas quando vai receber? O Corinthians não recebeu a multa da Talça até hoje. Está lá na justiça, está lá. Querendo a multa. Até hoje não caiu. Então assim, ficaria uma conta para o Corinthians que o próprio Corinthians, decidiu correr o risco. Por que eu digo que o Corinthians decidiu correr o risco? Na época da contratação do Memphis Depay, o Corinthians tinha lá a Ernst Young, que era a empresa que o Corinthians contratou para auxiliar justamente na governança e na parte financeira. A Ernst Young foi contra a contratação do Memphis Depay nos moldes que o Corinthians queria fazer. Eles pediram para ter uma garantia do pagamento. A Esportes da Sorte vai pagar 57 milhões, eu preciso de uma garantia. Qual é? Não, a Ernst Young disse para o Corinthians, pede uma garantia. E eles não deram. E o Corinthians não pegou nenhuma garantia. Aí o Leonardo Pantaleão, que está nos assistindo aqui, mandou um abraço para o Paulo Sérgio, ele era o diretor jurídico da época. E ele, então, sugeriu à diretoria do Corinthians que fizesse um seguro. E um seguro assim, de 90 dias. Faz um seguro só de 90 dias, porque dá tempo de você ir atrás de outra bet. O Corinthians vai ficar sem patrocinador. Se ela vai de bet, vai Esportes da Sorte. Se sair Esportes da Sorte, vai vir outra. Mas você precisa de um tempo para ir atrás de outro. E nesse tempo de 60, 90 dias, quem paga o Memphis? Quem paga? Entendeu? Então, só que o Corinthians fez o seguro? Não, o Corinthians não fez o seguro. Então, assim, se der um problema, o Corinthians tem que arcar. A Lei Geral do Esporte mudou recentemente. Porque também seguro deve ser caro, né, Salazar? Mas aí é melhor do que correr o risco de ficar com 84 milhões para pagar sozinho. Esse é o problema. O risco. O seguro é isso, é um risco. É igual o seguro do carro. O seguro do carro está caro. Mas esses 84 milhões são divididos em quanto tempo? Esses 84 milhões são divididos são 22 meses, até junho e julho de 2026. Agora uma outra questão que fica sobre o pagamento do Memphis Depay é o seguinte: a Lei Geral do Esporte também é uma lei que mudou recentemente. Ela diz hoje que se o clube deixar de honrar com os compromissos financeiros, seja direito de imagem, salário, por 2 meses apenas agora, 2. Se o Corinthians não pagar o Memphis Depay em janeiro e em fevereiro, ele já tem condição de solicitar rescisão e cobrar toda a grana no contrato. Igualzinho o Matias Rojas fez, o Mosquito fez agora também. Ou é pagar aquilo que está na carteira de trabalho? Não, integral. O contrato. Porque tinha uma coisa antigamente que o clube pagava o que estava na carteira. Agora entra tudo. Direito de imagem, então, inclusive, está citado na lei. É tudo. O direito de imagem não pagava, lembra? Tudo, agora é tudo. E aí aquela advogada, Porque o que eles alegavam? Não, eu posso atrasar direito de imagem, eu não posso atrasar CLT. Agora acabou isso. Se atrasar até a imagem, o jogador pode pedir. Acabou de acontecer isso, Michele. A gente noticiou aqui o caso do Mosquito. Foi pro Vitória, ele alegou isso. Não me pagaram, alegou, tchau, foi embora. O Rojas está lá na FIFA, o Corinthians já ganhou. Em primeira instância na FIFA, o Corinthians vai ter que pagar 40 milhões, que é o contrato inteiro para o Rojas. Então, assim, se o Memphis Depay não receber em janeiro e fevereiro e fizer isso, quem paga essa conta? Como é que fica? Você entende? Então, assim, qual que é o nome disso tudo? Risco. Eu falei com um dirigente do Corinthians atual que falou assim, a situação é delicada.
Porque, assim, por enquanto está tudo sob controle, corintiano. Por enquanto está tudo sob controle, pode não acontecer nada de errado. Mas o risco é muito alto. O Corinthians, nesse momento, sabe o que ele está fazendo? Rezando para Esportes à Sorte se resolver com o governo. Assim como o Corinthians está assim como o Corinthians, a maioria dos clubes que tem essas bets. Não. Porque é só o Corinthians que tem um vínculo de grana para um jogador. Você entendeu? Uma coisa é você ter o dinheiro da patrocinador para você fazer o que quiser. Esses 57 milhões, ele está num contrato que ele é para o jogador. Mas aí não tem um negócio com o Memphis que pode ter uma rescisão amigável? Se fosse para a Série B. Se fosse para a Série B, ele poderia escolher isso, ou o próprio Corinthians poderia escolher isso. Entendi. Era mútuo. Quem quisesse falar, não vai ficar muito pesado. Tinha uma coisa amigável, tinha uma coisa dessa. Agora não rescindia sem custos. Rescindiria sem custos. Agora não é o caso. Agora o que nós estamos falando é de salário. Salário e dinheiro de imagem. E o corintiano quer ter o Memphis Depay no time. Para o corintiano seria terrível. Perder o jogador em campo e ainda ficar com a conta toda para pagar. O Corinthians assumiu um risco lá atrás. Aí, no meu entendimento, um erro crasso, porque você foi avisado por uma empresa especializada, você foi avisado pelo diretor jurídico e você decidiu fazer mesmo assim, correr esse risco? Olha, meu amigo, agora reza. Essa é a situação. A CBF vai entrar no circuito com o STJ e vai resolver isso aí. Ô, Salazar, esqueci o que eu ia falar. Mas tudo bem, vamos seguir aqui, que depois vou lembrar o que eu ia falar sobre o Memphis Depay, Esporte da Sorte, porque a gente vai falar mais de Corinthians aqui. A arrecadação para quitação... isso aí que eu queria saber. A arrecadação para quitação da Neoquímica Arena. Quanto que tá a vaquinha até agora? Olha lá. 34.312.034 reais 72 centavos. Ó, 34 milhões. Chega a 85, não pode pagar o Memphis? Não, esse dinheiro é só pro estádio. Nem passa por tá meio devagar, tá indo bem, mas tá um pouco devagar, porque final de ano é muito gasto, né, gente? Não, e outra, mês só, né? 34 milhões em um mês, eu não acho que tá devagar, não. Tá devagar, não. Eu também acho que não tá. Imagina daqui a pouco, hein? Eu também acho que não tá devagar. Não tá devagar, não. Não ia manter aquele ritmo. Aquele ritmo do começo. Ritmo dos primeiros dias não ia manter. Foi animal. Mas, por exemplo, com o retorno dos jogos, eu acho que a motivação é outra. É isso, entendeu? Eu também acho que isso muda. Sempre falando, né? Sempre falando, veio férias, a galera foi viajar, gasta muito dinheiro, como a Michelle disse. Começo de ano, tem toda aquela questão de IPVA, daqui a pouquinho eu acho que isso muda também. Mas para um mês eu acho bem interessante. Agora, o que isso significa na prática, que eu acho importante a gente falar? A Gaviões da Fiel prestou contas. Eu achei bem relevante isso aqui, para o torcedor entender como não é pouca coisa. A dívida do Corinthians com a Caixa estava em 689 milhões de reais. Com essa grana arrecadada, a dívida já caiu para 654 milhões de reais. Faz os juros. Isso significa uma redução de 5 milhões de reais em juros ao ano. Então, assim, é o equivalente à arrecadação de 2 dias. Então, assim, com essa grana, o Corinthians jogou a dívida de quase 690 milhões para quase 650 milhões. Isso em um mês. Por isso que eu considero bastante relevante. E só de juros, são 5 milhões abatidos de juros que o Corinthians teria que pagar e não vai precisar pagar. Então, para falar de uma campanha de um mês, num país que a gente vive, que o povo rala, vende o almoço para comprar a janta, eu considero um ritmo até que acelerado. Não, vamos ver onde é que isso vai chegar. Desse valor da vaquinha, ainda tem do name rights. Name rights as pessoas têm também. As pessoas têm que entender isso. Não é só bater 700 milhões. Calma, não precisa bater 700 milhões. Só de name rights, somando tudo, dá quase 400 milhões. Pode até passar, porque ele é corrigido pelo IGPM. Sim. Como ele é corrigido pelo... Peraí, não tem que arrecadar 700, então? Não precisa, porque você tem o name rights. Uma coisa você faz, compra o seu carro lá em prestações, você vai pagando de trás para frente. Vai diminuindo os juros. Mas o name rights depois pode pegar esse dinheiro para outra coisa? O name rights do Corinthians, ele vai direto para o pagamento da Caixa também. Se vamos dar um exemplo, na vaquinha da Gaviões bate 700 milhões. Isso. Aí o Corinthians poderia pegar o dinheiro do name rights e usar para ele. Exato. Aí ele poderia usar. Mas agora, se for tudo para o estádio,
Só de name rights dá 400 milhões. Ele é corrigido pelo IGPM, estava dando cerca de 20 milhões ao ano. Nossa, que tá? estádio caro. Então, assim, se você conseguir aí 100 milhões, bicho, com a vaquinha, 150 milhões, cara, você está reduzindo isso essa dívida aí é um preço assim, que, tipo absurdamente. Assim, construíram estádio sem pagar nada? Não foi sem pagar nada. A questão é o tempo que o Corinthians demorou para conseguir os seeds, principalmente. Porque, quando você constrói uma coisa, você vai pagando ali mês a mês os pedreiros, né? Lá em casa, que a gente fez, você vai pagando mês a mês. Agora, o Corinthians conseguiu... A gente precisa de um pouquinho mais de tempo para explicar tudo como é que funciona isso. Sem pagar, que coisa estranha, viu? Cada coisa que eu não entendo. Bom, mas deixa eu falar uma coisa. É para falar da enquete? Agora, vamos para o resultado da enquete? Queria ver, vai fazer a reforma, né? Você vai fazer a reforma e falar para o presidente, para o pedreiro. Não, espera um pouquinho. Depois eu pago, mês que vem. Tudo, para a obra. Em reforma, teve uma vez que eu fui pagar adiantado o pedreiro, ele falou, não, calma, seu salário vai. Eu falei assim, não, pega agora, porque eu não sei se eu vou ter esse dinheiro na semana que vem. Aí o cara sumiu depois. Porque dinheiro de reforma, bicho, você não sabe. Ó, qual grande clube paulista vai ser mais vitorioso em 2025? A maioria respondeu que será o Palmeiras, com 35% dos votos. Mas o Corinthians está ali, 31%. É o que a gente falou, Palmeiras e Corinthians, são os dois. É isso aí, galera. Notícia do dia aí, STF, Supremo Tribunal Federal, proíbe as patrocinadoras do Corinthians e Flamengo de operar nacionalmente. A liminar foi do ministro André Mendonça. Foi publicada no dia de hoje, quinta-feira, que impede a Esporte da Sorte de operar no Brasil, com base na licença da Lotert, como disse nossos companheiros aí da Gazeta. Antes de mais nada, pessoal, estamos chegando a 35 milhões aí na vaquinha da Neoquímica Arena. 34 milhões e alguma coisa. Qualquer coisa ajuda. Então, para você que não doou ainda, entre no site lá, www.doearenacorinthians.com.br. Cuidado com os golpes. E doa lá, faça a sua parte. E dia 16, pessoal, a volta dos jogos. Estamos começando aí as copinhas. O Corinthians vai iniciar nas copinhas. Pretende revelar novos jogadores. Tomara que dê tudo certo. E no dia 16, ou seja, daqui a 2 semanas, o Corinthians estreia no Campeonato Paulista, no profissional, lá em Bragança Paulista. Primeiro jogo em Bragança. Está começando aí o Campeonato Paulista. E em março começa o Campeonato Brasileiro. Em fevereiro temos o jogo da pré-Libertadores. Jogo de ida e volta da pré-Libertadores. Mas voltando aqui, a notícia que está repercutindo no dia de hoje, que inclusive pode tirar o Memphis Depay do Corinthians, porque o Memphis ele está ali pelo dinheiro da patrocinadora, tá certo? A patrocinadora paga aí cerca de 80%, 85% do salário do Memphis Depay, já incluindo as luvas e etc. Então é um risco, como disse aí o Salazar, é um risco muito grande que o Corinthians assumiu. Como todo negócio existe risco, só que esse risco realmente é muito grande. E não foi só o Corinthians que se deu mal, o Flamengo também com a XBet e outros times. A Esporte da Sorte não patrocina somente o Corinthians, então outros times estão se dando mal aí, Bahia, entre outros aí, tá? Uma notícia ruim para o Corinthians, mas que vai ter que ser contornada de alguma maneira. É muito dinheiro envolvido, é claro que já tem outras empresas interessadas em patrocinar o Corinthians, em pagar o Memphis Depay, mas na boa, galera, quem estava esperando aí Paul Pogba, na minha opinião, não espere mais Sérgio Ramos, Pogba, porque são jogadores que viriam com grana de terceiros. Esses jogadores eles estão atrelados ao clube de futebol Corinthians Paulista. Então qualquer coisa que dê de errado com as patrocinadoras, o Corinthians vai ter que arcar e o prejuízo seria enorme. Veja só o caso da Townsend, que falou que ia pagar o Paulinho e sumiu do mapa. Não é verdade? A Bet no começo do ano também, o Corinthians não quis mais. E se isso acontece com a Esporte da Sorte, se realmente não for atualizada de forma positiva essa lista pelo governo federal, provavelmente vai sobrar para o Corinthians de novo. E se o Corinthians não tiver dinheiro para pagar o Memphis, certamente ele vai embora. Tá bom, galera? Não é uma notícia boa, mas é uma notícia que a gente, do Corinthians FC News, tem que passar para vocês, tá bom?
E para você que quer se manter atualizado sobre as notícias do Timão, é só se inscrever logo aqui abaixo. Curta, comenta, compartilha. E é isso. Vai Corinthians!